Prezados amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo, falando agora sobre a segunda parte do segundo tema, que é as 2.300 tardes e manhãs e o fim da aventura humana na Terra. Isso está no capítulo 8 do livro de Daniel, na visão do profeta Daniel. Vale esclarecer que o vídeo anterior nós tivemos que cortar, porque ficou um pouco extenso, então dividimos o assunto em duas partes. Mas vamos então fazer uma breve recapitulação daquilo que dissemos no vídeo anterior. Lembramos que no ano 529 se deu início da contagem das 2.300 tardes e manhãs. E por que no ano 529? Porque ali foi oficializada a transgressão desoladora, que é a doutrina do pecado original. Essa doutrina, como já dissemos, ela foi instituída, ela foi trazida pelo bode através do seu chifre notável, Santo Agostinho, que quebrou os dois chifres do carneiro, que guerreou contra o carneiro, destruindo seus dois chifres, Donato e Pelágio. Que Pelágio confrontava diretamente essa doutrina. A visão, a ótica de Pelágio era o inverso. Ele dizia que o ser humano não nasce pecador. Ele dizia que o pecado de Adão não passa a todos os seres humanos. Mas essa doutrina do pecado original, essa transgressão desoladora, afirma e ensina isso e atribui ao corpo físico do ser humano todas as pretensões, se dirige, inverte os valores, deixa o espírito, que deveria ser o alvo de todas as atenções, e desvia para o corpo físico do ser humano. Daí surgiram tantas atrocidades dentro da igreja, como adoração de imagens, como culto a Maria e assim por diante. Repito que quando se fala em Maria, nós temos que dizer que Maria foi bem-aventurada, agraciada, temos que reverenciar Maria. Mas daí a adorá-la vai uma distância muito grande. Então a doutrina do pecado original é essa agressão desoladora. Essa agressão de que falou o profeta Daniel no capítulo 8 do seu livro, versículo 14. 8:14. Vamos ver lá? Daniel 8, versículo 14. Vamos lá, ó. Aliás, versículo 13. Depois ouvi o santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Transgressão assoladora. O próprio Senhor Jesus também se referiu a essa transgressão assoladora quando falava da sua volta. Colocou isso como sendo um sinal da sua volta. Bem, falamos disso, estamos mostrando que no ano 529 começa essa contagem de 2.300 tardes e manhãs, no ano 529. E, fazendo essas contas todas, chegamos ao ano de 2062. Ou seja, o ano de 2062 seria, por essa visão de Daniel, acontecerá a volta do Senhor Jesus. Aí, o que aconteceu no nosso vídeo anterior? O que falamos? Falamos de uma primeira confirmação de que a volta será no ano 2060, 2062. Vamos ver que tem uma divergência de calendário aí, coisa de um ano ou dois.
Mas a primeira confirmação, nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Quando ali fala que a igreja sofreria por 1260 anos. Desde quando, e a contagem iniciaria quando o átrio foi dado às nações. No versículo 2 do capítulo 11 de Apocalipse. E aí mostramos que, no ano 800, o Papa Leão III passou ao imperador Carlos Magno todo o poder temporal e espiritual sobre os cristãos. Isso foi um agravamento, um degrau a mais na transgressão assoladora. Bom, com essa contagem também chegamos ao ano de 2060, nessa primeira confirmação. Então já temos uma informação, o fim das 2.300 tardes e manhãs, ano de 2062. O fim dos 1.260 anos, que é um degrau a mais na transgressão assoladora, vai dar no ano de 2060. De 2060 para 2062, temos uma diferença mínima aí de 2 anos, que atribuímos às divergências de calendários existentes. Mas há um detalhe aí que é bom firmar bem, fixar bem, é que no caso da primeira confirmação, ela mostra que o ano será 2060. O fim daqueles 1.260 anos acontece no ano 2060. Enquanto que o final das 2.300 tardes e manhãs tem a expressão até 2062. É importante observar isso, porque biblicamente falando, o número 2 representa a confirmação. Número 2, na numerologia bíblica, o número 2 representa a confirmação. E o número 3 representa manifestação de Deus. Número 3, manifestação divina. Número 2, confirmação. Então, passamos uma informação e trouxemos aqui a primeira confirmação. O final das 2.300 tardes, informamos que seria no ano de 2062. A primeira confirmação diz que o final dos 1.260 anos será no ano de 2060. Então isso aí é uma confirmação. Número 2. O número 3 é manifestação divina. Biblicamente falando, o número 3, na numerologia bíblica, o número 3 significa manifestação divina. Bom, deixamos então essa segunda confirmação para essa parte do estudo. Tratamos das duas primeiras no vídeo anterior e vamos agora falar da segunda confirmação, que representa o número 3, manifestação divina. E vejam quem foi que deu essa informação: o próprio Senhor Jesus. Bem, então agora vamos ao capítulo 24 do livro de Mateus, para ver essa segunda confirmação. Capítulo 24 do livro de Mateus. Mateus 24.
Mateus 24, versículo 32. Versículo 32. Antes, vamos ler no versículo 15 aquela questão da transgressão assoladora de que falou o Senhor Jesus. De que falou o profeta Daniel, o próprio Senhor Jesus se referindo a ela. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que é a mesma coisa que transgressão assoladora, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O Senhor Jesus, quando falava dos sinais da sua vinda, se referiu a essa transgressão assoladora. Vamos então ao versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que o Filho do Homem está às portas. Veja o sinal da vinda do Senhor, o próprio Senhor Jesus, informando: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O próprio Senhor Jesus falando. Essa vai ser a segunda confirmação. Trouxemos uma informação, a primeira confirmação e agora a segunda confirmação. O próprio Senhor Jesus falando. Bem, vamos então entender isso aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. É conhecido, ou melhor, conhecida de todos, a informação de que no ano de 1948, a nação de Israel voltou aos seus limites. Ela foi espalhada desde o ano 70 da nossa era para o mundo inteiro. E agora, no ano de 1948, a nação de Israel retorna às suas fronteiras, com uma decisão definida pelo Conselho da ONU, com um voto importantíssimo de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Em 1948, a nação de Israel retornou às suas fronteiras. A nação de Israel é simbolizada biblicamente pela figueira. A figueira simboliza a nação de Israel. Então, em 1948, houve o brotamento. E diz aqui, quando virdes a figueira brotar. Quando virdes a figueira brotar. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. A nação de Israel retornou, a figueira brotou em 1948. Bem, mas aqui vamos ver aqui o seguinte, o Senhor Jesus disse, no versículo 34, que não passará esta geração. Qual geração? É evidente que estamos falando da geração que viu a figueira brotar. Então, não é outra geração, é aquela que viu a figueira brotar. E essa geração, biblicamente falando, a geração é contada com 40 anos. De 40 em 40 anos se conta uma geração. Mas não é essa a contagem, porque senão já teria passado. Ora, 1948 com mais 40 daria 1988. Então, essa contagem aí já não serve. Por quê? Porque já passou. E o Senhor Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele disse, não passará esta geração. Então, como é que vamos entender isso? Já que os 40 anos de uma geração já passou. É simples. A contagem é simples.
40 anos é o número definido para cada geração, biblicamente falando. Porém, as pessoas não morrem com 40 anos. Deu 40 anos, morreu todo mundo? Não, não morre todo mundo. Pode até morrer alguns, né, por questões... muitos podem ter a sua morte antecipada por diversos fatores, né, que inclusive antecipam a morte das pessoas. Mas 40 anos, as pessoas não morrem com 40 anos, todas elas não. Então, pera lá. Se não é 40 anos, vamos ver então o que acontece. Um ensinamento do Senhor em Gênesis 6, versículo 3. Gênesis 6, versículo 3. Diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Epa, 120 anos. Aqui o Senhor Deus deu o limite de vida para o ser humano, que antes dessa época chegava até 800, 900 anos. Mas aí, com aquela desobediência intensa, Deus deu limite de 120 anos para o ser humano. Então, peraí, nós temos agora dois parâmetros. Não é 40 de uma geração, mas aquelas pessoas que nasceram lá em 1948, que viram a nação de Israel voltar para os seus limites, que viram a figueira brotar, podem viver não só 40, mas até 120 anos. Enquanto tiver uma pessoa dessa viva, daqueles que nasceram em 1948, estamos então dentro desse prazo do Senhor Jesus aqui. Não passará esta geração. Uma pessoa com 60 anos que nasceu em 1948, ela é a geração que viu a figueira brotar. Uma pessoa de 80 anos, de 100 anos, que nasceu em 1948, faz parte daquela geração. E ela pode chegar até 120 anos. Então vamos fazer outra conta aqui. Se a figueira brotou em 1948, e uma geração pode viver até 120 anos, vamos fazer essa conta. 1948 com mais 120, nós vamos chegar a que ano? 2068. Bem, então chegamos ao importante número, uma importante data, né? Um importante parâmetro, 2068. No fim das 2.300 tardes, nós achamos o ano de 2062. No fim dos 1.260 anos que a igreja seria pisada, nós achamos o ano de 2060. E agora, nessa informação prestada pelo próprio Senhor Jesus, nós encontramos o ano de 2068. Dissemos que a diferença de 2060 para 2062, ela pode ser absorvida com a questão das divergências de calendário. Calendário judeu, calendário gregoriano e tal. Mas agora temos uma diferença um pouco maior, de 2060 para 2068. Então, como é que podemos entender isso aqui? Na minha ótica, o entendimento é simples. Nem todos os seres humanos que nasceram em 1948, vejam bem, nem todos que nasceram em 1948 vão viver 120 anos. Se o último deles morrer
com 110 anos, com 112 anos, então nós vamos ter o ano de 2060. Essa informação aí, nós não temos como prestar, mas podemos concluir isso, né? Que pode, a última pessoa que estiver viva, certamente viverá até 112 anos nessa faixa. O fato é que o Senhor Jesus vai vir, a segunda volta do Senhor acontecerá antes que essa pessoa morra. Então nós temos aí agora uma confirmação, uma segunda confirmação. A informação, às 2.300 tarde, terminaria no ano de 2062. A primeira confirmação, os 1.260 anos de sofrimento da igreja, terminaria no ano de 2060. 2062, 2060. E agora, na informação do próximo Senhor Jesus, dizendo que não passará a geração que viu a figueira brotar, que a próxima vida dele acontecerá até o ano de 2068, mas como não sabemos quem é a pessoa mais velha daquelas que nasceram em 1948, e certamente ela vai ter aí 112 anos, e isso deverá acontecer então no ano de 2060, a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então eu chamo a atenção de todos. Temos aí então o número 2, que é a confirmação, biblicamente falando. O número 3 significa manifestação divina. Como veem, esse estudo nosso está cercado de coerência desde o início até o fim. Agora temos mais do que coerência, uma espécie de prova dos 9 apresentada. Bem, assim nós concluímos então esse estudo. E queremos então chamar a atenção das pessoas, daqueles que ouviram isso, daquelas pessoas que estão encarregadas com a responsabilidade de manejar o Escrito Sagrado, que tem o domínio, tem sob seus cuidados muitos membros, muitos fiéis. Vamos conclamar as pessoas, aos fiéis, aos cristãos, a todos a se voltarem para o cumprimento da palavra de Deus, a observarem a vontade do Senhor. Percebam a importância disso, perceba como é urgente isso, perceba como é. Nós temos aí talvez 40 anos pela frente. Nós estamos em 2020 para 2060, 40 anos. Veja que curioso, 40 anos, exatamente o ano de uma geração. O Senhor ficou 40 anos no deserto e tal. 40 anos antes o Senhor traz uma informação preciosa, né? De que sua volta acontecerá daqui a 40 anos. Esse número 40, procurem ver dentro da Bíblia, dentro do Escrito Sagrado, a importância desse número 40. Número 4, biblicamente falando, significa aquilo que é completo na Terra. Número 1 é começo. O número 2 é confirmação. O número 3 é manifestação divina. E o número 4, aquilo que é completo. Completou. Chegou o momento. Vamos estar atentos a isso. Vamos procurar a palavra de Deus. Vamos procurar servir ao Senhor. Vamos procurar voltar as nossas atenções para as coisas espirituais. Vamos deixar as coisas de caráter material em segundo plano. Não abandonar, não tirar da nossa vida, porque nós temos que viver. A vida é assim. Precisamos de estar no mundo
convivendo com essa situação, com o mundo material, mas precisamos colocar em primeiro lugar as coisas espirituais, os ensinamentos sagrados, a vontade de Deus, a palavra de Deus. É imperioso que o ser humano se volte, que deixe o imediatismo, que deixe as efemeridades e que busque coisas sólidas para se encontrar com Deus. É hora de se encontrar com Deus. É hora de encontrarmos com o Senhor. É hora de deixarmos já esse período que nos falta bem explicado. Esse período que nos falta, talvez de 40 anos,